Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, baseado na minha experiência, é claro, algumas dicas para você que pretende fazer uma viagem de avião, seja ela nacional ou internacional, viajando com o seu bebê. Para você que não me conhece, eu me chamo Roberta, sou a mãe do Benjamin e compartilho aqui nesse canal a minha experiência na maternidade, morando aqui em Portugal, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, dos lugares que a gente conhece. Então, dentro daquilo que eu me preparei para nossa viagem de mudança aqui para Portugal, foi um voo bem longo, foram muitas horas na rua, desde o processo da saída da nossa casa até se deslocar para o aeroporto que não era perto. Então foi um processo bem longo de viagem que durou em torno de umas 26 horas. E eu vim compartilhar para vocês como foi que eu me preparei para esse dia, como me preparei para esse momento, pensando então no Benjamin, que na época tinha 1 ano e 11 meses, hoje o Benjamin já tem 3 anos. Então, fiz um compilado daquilo que eu estudei, daquilo que eu me preparei, daquilo que eu pensei que eu poderia proporcionar para ele ter uma viagem um pouquinho mais confortável e mais tranquila, até porque se você está fazendo o planejamento da sua viagem ou se você já viajou com o bebê, você já pode imaginar que é um processo cansativo, um processo longo, burocrático, que nem sempre a gente tem muito tempo livre para se dedicar a eles, então eles acabam seguindo o nosso ritmo da viagem até chegar no destino final. E isso pode ser bem desafiador se de repente a gente não ter se preparado um pouquinho para o que pode vir a acontecer. Então a primeira dica que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é: não crie grandes expectativas. Não crie a expectativa de que o seu bebê vai ficar tranquilo, calminho, que a sua criança, de repente ela já é um pouquinho mais velha, vai cooperar com tudo em todos os momentos, que vai ser tudo tranquilo. Não crie essa expectativa, porque se por algum motivo ela chorar de cansada, ela reclamar porque tá com fome, que ela não quer mais esperar na fila, você vai acabar pegando para si uma frustração que não tem muito o que fazer. Elas cansam mesmo, aquilo para elas não faz muito sentido, elas queriam estar brincando. Então, relaxa, curte a viagem. Se tiver choro, se tiver cansaço, se tiver um pouquinho de estresse da parte da criança e talvez até da sua, faz parte do processo. A viagem ela chega, o avião chega no destino final e as coisas voltam a se ajeitar, a vida normal volta, seja por uma mudança de imigração, seja por uma viagem por alguns dias, mas o processo da viagem pode sim ser cansativo para uma criança, então não crie a expectativa de que ela vai cooperar em todos os momentos. E se caso ela chorar, se caso ela pôr para fora os sentimentos todos que ela estiver sentindo naquele momento de cansaço, de estresse, enfim, do que for, não fique com vergonha. Não se esconda das outras pessoas, não fique preocupado com o que os outros vão achar. É o seu filho, olha no olho, pega no colo e vê o que você pode proporcionar naquele momento e entenda que o cansaço faz parte também da nossa parte e também da deles. E pensando então nesses vários pontinhos que podem levar a criança a ficar mais cansada, que podem fazer com que ela não coopere tanto com o momento, né, desafiador pelo qual está a família inteira passando, vamos pensar em coisas que a gente pode levar para facilitar esse processo para a criança, para que ela se sinta mais segura e mais confortável durante o processo, o que não é regra, não quer dizer que vai dar 100% certo, que vai funcionar no tempo inteiro da viagem, mas que pode sim colaborar para que ela se sinta mais tranquila. Então tenha consigo na sua bolsa de mão, muito prático de pegar a qualquer momento, comidinhas, comidas que a criança gosta, que ela está habituada a comer, que sejam fáceis de levar. Muitas companhias aéreas, principalmente em voos internacionais, não permitem levar comidas, por exemplo, numa marmita, né, comida feita, mas algumas comidas industrializadas podem entrar. Dependendo qual o tipo da sua viagem, você pode pegar algumas coisas já dentro do aeroporto e levar, porque também pode ser permitido. Então pesquise um pouco como funcionam as regras da sua viagem, da sua companhia aérea, o que pode e o que não pode, mas prepare-se sim com algumas comidinhas que a criança gosta, que ela está habituada a comer. Podem te facilitar muito para que ela não precise esperar longos tempos para comer, porque fome com certeza deixa as crianças muito estressadas. Leve água na garrafinha da criança, na mamadeira, ou uma garrafinha de água mineral comprada, mas tenha sempre água à mão, porque quebra um galho para muitas coisas, porque ter água à mão facilita sempre. Lembre-se também que imprevistos acontecem, então ter mudas de roupa extra na mala é sempre bom, na mala de mão, naquilo que você tá, mochila ou a sacola da criança, algo que você pode abrir em qualquer lugar, levar a criança ao banheiro, precisar trocar, ou até mesmo colocar por cima, por exemplo, o nosso voo, a gente se deparou com um frio que a gente não estava contando. Então, nós tínhamos roupa comprida na nossa mala de mão do Benjamin, mas ainda assim eu senti que poderia ter algo um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado. Então, leve com você na sua mala de mão mudas de roupa extra, pode ser até mais do que uma, porque não usando na viagem, usa quando chegar lá no destino final.
leve roupa comprida, porque normalmente o ar-condicionado do avião é muito forte. E se possível, mas assim, se possível, aquele com um pouquinho de prioridade, leve também um cobertorzinho que você possa dobrar fácil e botar de volta pra dentro da mala, porque se a criança for dormir no voo, fica mais confortável, fica mais quentinho se ela tiver um cobertorzinho para se tampar. Dentro dos critérios da sua família, se a criança usa ou não telas, mas independente se ela usa, é interessante que se leve também alguns brinquedos, alguma coisa que possa entreter a criança no período que ela estiver acordada do voo ou nos períodos de escala, nos países que for ser necessário parar. Então, algum brinquedinho, tanto que ela gosta muito, que você já sabe que é sucesso com certeza, quanto alguma coisa nova, alguma coisa diferente, algo que ela nunca tenha brincado, que para a hora que você for apresentar, seja dentro do voo ou como eu falei na escala, ela vai conseguir se entreter por um tempo maior, porque ela está descobrindo uma coisa nova. Então, dentro daquilo que você sabe que sua criança gosta, seja massinha de modelar, eu levei pro Benjamin massinha de modelar e levei também um livro de pintura com água. Então, era um pincelzinho bem pequenininho que eu botava só umas gotinhas de água dentro e conforme ele ia pintando, a imagem ia aparecendo e aquilo nos entreteu por um bom tempo, porque era algo do qual ele nunca tinha brincado. E fora os brinquedos que eu já sabia que eram sucesso, como os animaizinhos e os caminhõezinhos que ele gosta muito de brincar. Então, tenha brinquedinhos à mão, coisas pequenas, coisas leves, mas que você possa usar a seu favor e a favor da criança também. Outra coisa que ele pode facilitar muito durante a viagem é usar alguns acessórios para lhe ajudar com o deslocamento da criança, seja um canguru, carrinho ou até mesmo um bebê conforto, dependendo da idade do seu bebê. O canguru, por exemplo, pode lhe acompanhar a viagem inteira e quando chegar ao seu assento, tira e põe na mala de mão. O carrinho e o bebê conforto, na maioria das vezes, está assegurado por lei, que você pode ir com ele até a porta do avião e dali a companhia tem que despachar para você. E quando você sair do avião, ele tem que estar lá na porta de novo à sua espera. Mas é claro, confirme sempre com a sua companhia aérea, ligue, pegue o protocolo da ligação e tenha certeza de que isso cabe ao seu voo, que é assim que a companhia faz, para que você não tenha nenhum susto também no momento, que pode lhe facilitar muito transitar pelo aeroporto com a criança no carrinho, para que ela possa descansar também. Então, observe isso e, se for possível, tenha em mãos que é um aliado muito importante. Pensando nisso de programar a viagem, pense nas escalas que você vai fazer. Muitas vezes, optar pela passagem que sai mais em conta, mas que entretanto tem 2, 3 escalas com muitas horas, numa viagem com criança pode deixar o que já é desafiador ainda mais desafiador. Então, se possível, priorize voos diretos ou com escalas menores, porque quanto menos tempo transitando de avião ou parado num aeroporto onde não se tem muito o que fazer com uma criança, com certeza vai fazer com que a sua viagem fique mais tranquila se esse tempo for reduzido e mais objetivo. A última dica, mas não menos importante, e que talvez possa ser meio óbvio, mas eu falo por mim, porque pequei exatamente neste critério, é não tenha muitas coisas em mãos, porque ter as mãos livres lhe facilita muito. Eu, apesar de ter me preparado bastante, ter estudado bastante sobre isso e ter assistido vídeos assim como esse de outros canais, eu acabei pecando pelo excesso de coisas que eu levei em mãos, porque na hora parecia fácil segurar aquilo, entretanto com muitas horas de voo você já tem vontade de pegar aquilo que você tem na mão e enfiar em qualquer lugar. Então eu acabei não deixando um espaço na mala de mão do Benjamin para guardar os 2 ursinhos que ele usa para dormir, e eu não queria deixar isso para trás, eu não abria a mão de trazer. Mas eu podia ter enfiado pelo menos um deles na mala despachada, né? Mas não, eu acabei optando por levar os 2 na mão. E o cobertor do Benjamin, como eu sabia que a gente ia pegar períodos mais friozinhos dentro do aeroporto, eu deixei ele em mão, eu deixei ele penduradinho no braço, com a sacola por cima, os bichinhos e o Benjamin. E o Jason carregando as outras malas de mão que nós tínhamos, mochila e tudo mais. Entretanto, chegar assim, na frente do guichê, e ter que largar os documentos e preparar as coisas, não é nada prático. Então, muitas vezes eu pegava o ursinho e enfiava no meio da perna, botava o cobertor em cima do ombro, e isso não foi nada prático. Em vários momentos eu já estava bem irritada com aquilo, por estar carregando aquilo. E se você não assistiu nossos últimos vídeos, tem um vídeo que eu conto dos perrengues que passamos na viagem, que passamos coisas em dobro, então o perrengue foi em dobro, e ter essas coisas na mão, de fato, não foi uma coisa que facilitou muito. Então, carregue o mínimo de coisas possíveis na mão, procure ter os seus documentos já em uma pasta organizada, que seja de fácil acesso, põe e tira da bolsa, põe na mochila, tira da mochila, mas que seja em ordem, que seja prático de pegar. E na mão, procure ficar com o mínimo de coisas possível, porque em algum momento essas coisaradas todas na sua mão que você está carregando podem acabar te atrapalhando, podem acabar te estressando, tornando aquilo que já é difícil um pouquinho mais difícil. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que tenha ajudado você que está se programando por uma viagem, seja ela internacional ou nacional, mas que vai passar então por esse período de algumas horas fora de casa com o seu bebê, com a sua criança, que seja um processo tranquilo,
dentro da medida do possível e que, se caso tiver imprevistos como choro, cansaço, não ligue para o que os outros estão pensando, para o que os outros estão olhando. Porque de um avião inteiro só o meu filho tá chorando. Faz parte, é uma criança, tá botando para fora suas emoções, seus sentimentos, e eles fazem mesmo. Então, seja o porto seguro da sua criança, prepare esse ambiente da forma que você puder para deixar ela mais confortável e mais tranquila. E dentro do possível, curta a viagem, aproveite o momento. Não é sempre que se faz uma viagem com um bebê ou com uma criança, então aproveite esse momento, desfrute desse momento incrível com ela, mostre um lado positivo de alguma coisa que talvez é um pouco cansativa e que no final o seu destino de viagem seja um sucesso, que vocês possam aproveitar muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te ajudou, compartilha para mais alguém que possa estar passando por isso, que possa estar procurando formas de se programar para sua viagem. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E é claro, se você é novo aqui no nosso canal, já vem ficar bem pertinho da nossa família. Se inscreve aqui no nosso canal. Um beijo, até mais. Tchau!